pastor mesmo, como é que vestiu, irmão? E os pegados vai, eu não sei como já começou. Não sei se não vou ficar sabendo. O trabalho é descansar em mim. Começamos o culto ao sair de casa. Eu te convidar a sentar e em espírito de oração, para respirar no ambiente de culto. Vamos todos chegar aqui, ver os amigos e vamos também. Estou muito feliz. Nós chegamos ao último domingo de julho. O pastor parece. Lembram antigamente quando tinha uma rádio relógio? Aí a pessoa que narrava dizia alguma coisa e falava no final que você sabia. São 6 horas e 10 minutos, mas fica contando os domingos. Né? Chegamos ao último domingo de julho. Esse é na metade de mais um ano. Ontem era 2024. O tempo passa muito rápido. Nós chegamos à metade do ano de 2025. E com toda certeza uma frase nós podemos dizer: até aqui o Senhor Nos ajudou. nos ajudou. Sabe o que é melhor? Ele continuará a nos ajudar. Ele continuará a nos sustentar. Ele continuará a nos conduzir. Ele continuará a nos fortalecer. E ainda há algo melhor ainda. A misericórdia dele, a graça dele se renova toda manhã. Por isso a ele, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Feche seus olhos. Nós estamos orando silenciosamente. Adorando, bendizendo, exaltando o santo nome do Senhor. Mas ele é digno. Com bastante alegria. E no número 13, o Joés vai estar nos conduzindo.
Ainda tiver, queridos, abra sua Bíblia no Salmo número 48. Salmo número 48, depois no verso 5. Os irmãos verão os pais, a cidade de Deus. O misericórdia é grande. Salmo número 48 diz assim, primeiro verso: grande é o Senhor e digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Os palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Eis que os reis se congregaram e juntos sumiram. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tornaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror da vida venceu e sentiram dores como dragões. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus aparece para sempre. Pensamos, ó Deus, da tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A floresta está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai a toda, cantai louvor. Tocai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar as gerações vindouras. Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Aleluia. Podem sentar em louvor. Aleluia! Hoje é tempo de louvar a Deus juntos. Juntos vamos entrar na presença do nosso Deus, exaltá-lo, glorificá-lo, para que o nosso louvor chegue ao seu trono de glória. Os locais ternos, os rituais de louvor, sei que hoje é tempo de louvar a Deus.
6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, no momento em que nós confessamos os nossos pecados, colocamos diante do Senhor, que nos afasta de Deus, que nos enfraquece, que entristece o coração de Deus. Esse é o momento que nós confessamos. Quero te convidar a fechar os seus olhos, silenciosamente, confessar ao Senhor os seus pecados, com a certeza de que todo pecado que é confessado verdadeiramente em Cristo Jesus você encontra perdão, você encontra graça e misericórdia. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pois o pecado nos tira a paz, o pecado nos tira a comunhão, nos rouba a comunhão com Deus, o prazer de servi-lo. Mas quando encontramos em Cristo perdão, graça e misericórdia, tudo isso é restaurado. Vamos cantar cântico número 93, firmeza na fé. Vamos dizer que somente põe a minha fé na casa dos céus de Jesus. A estrofe número 3 diz: a sua graça é lineal, a frágil e temporal, ao me cercar na tentação e fortalece a sua mão. Cantemos para a glória do Senhor, cântico 93. A minha fé
Versos 18 a 25, os versos pares, os irmãos dos ímpares. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto. É um dos meus trechos prediletos da Bíblia. Eu gosto do capítulo 8 de Romanos. É muito esclarecedor a vida de nós cristãos. Inclusive, uma das perguntas que caiu hoje na Gicana está dentro do capítulo 8, né? Completada. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25, diz assim o verso 18: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Expectativa da criação, a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente tememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Amém. Vou estar nesse instante orando uma oração de louvor. Quero convidar a irmã Cristina que faça essa oração. Deus, eu estou aqui em tua presença, sou grato a ti por esta oportunidade de estar em tua casa para te adorar, porque tu és, Senhor, digno de toda adoração, de todo louvor. Tu és um Deus soberano, um Deus misericordioso, um Deus de amor. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados sobre as nossas vidas. Obrigada por andar lado a lado conosco, pela tua fidelidade, por ser nosso Pai, nosso amigo. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, por a cada dia o Senhor segurar em nossas mãos e nos fazer fortes, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença em nossa vida, em nossa família. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, nossas irmãs, Eu só boto na frente.
ver a marcha da fidelidade. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Estamos nesse caso, onde a arca começou, observar a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse Jesus: em verdade eu digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos que deitaram porque lhes sobejavam, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Filhos, esse texto fala de fidelidade, fala de sinceridade. Quero, eu sempre tenho feito, quero agradecer a você que tem sido fiel a essa igreja, a este ministério, em todas as áreas. É você que vem durante a semana, terça-feira na oração, você que vem quinta-feira, você que está na escola dominical, você que está nos cultos, você que é fiel ao Senhor em todas as áreas. Deus te abençoe, Deus continue te abençoando, Deus continue te sustentando. Você que é fiel também na tua vida financeira, você que mesmo no pouco, eu conheço a realidade de muitos assalariados, mas ainda assim fez um pacto com Deus e separou o X, coloca no meu filaço, ou manda para a conta dele para sustentar financeiramente esse ministério. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Deus te abençoe, Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar cantando o cântico 254, Sossegai. Enquanto cantamos essa canção, você que trouxe a sua fidelidade para você, você que quer depois do meu faça isso. Você que quer mandar via Pix, faça isso. Fique à vontade. O importante é que você tenha que mostrar fidelidade também em todas as áreas, inclusive financeiramente. Vamos cantar esse cântico. Alguém pode nos ajudar? Pode curar para a gente, 254. Enquanto isso, marche com a fidelidade para a glória do Senhor. Mestre, o mar se revolta. Se a cada momento você
Deus, eu espero verdadeiramente que seja somente a palavra de Deus, que a minha não salva, não cura. João 8:31. Coisas aos judeus que criam nele. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra sua Bíblia. A primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 3. Versos de 1 a 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela nos revela coisas grandiosas e tremendas. Primeiro que Tu és um Deus que é Pai. Como Pai tem sido bom para conosco, nos sustentado, nos guardado e protegido. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, a igreja que é Tua, ela precisa da Tua palavra, porque a Tua palavra mesmo diz que sem profecia o povo perece. E profecia, ao contrário do que muitos pensam, não é adivinhação, não é falar do futuro. Profecia é a Tua palavra, é tudo que Tu queres, é o Teu mandamento. Profecia é a Tua palavra, a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. E a Tua palavra foi lida, a profecia foi lida. O meu desejo, Deus, é que essa palavra possa penetrar no coração, que haja morada, que haja fruto. Assim como uma semente que nós lançamos na terra e ela brota, frutifica. Essa palavra possa dar fruto, onde a igreja seja firmada em Ti, seja revigorada, renovada, fortalecida, avivada. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações e nos conduza ao centro da Sua vontade, à luz da palavra. Quero te fazer em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, queridos. Tem uma canção do Renato Russo. Eu às vezes fico pensando em umas letras de algumas músicas seculares. Mas ser secular significa que não tem algo a acrescentar em nós. O Renato Russo diz assim: vocês vão ser os seus pais, como são seus pais, vocês vão ser assim como seus pais quando vocês crescerem. É isso? Quem conhece um pouco de religião urbana sabe, não é isso? Eu não vou cantar música, mas mais ou menos isso, o Renato Russo diz. Vocês não entendem seus pais, mas ele vai dizer assim, que vocês vão ser a mesma coisa que eles quando vocês crescerem. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui, nós temos um pouco dos nossos pais, o nosso DNA, a nossa formação, a gente é um pouco do nosso pai e da nossa mãe. E a ciência comprova isso. O texto que nós lemos, ele vai dizer que nós somos filhos de Deus. O primeiro vai dizer que nós somos filhos de Deus, é nosso Pai.
Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa questão de Deus como Pai, mas nós temos um pouco dos nossos pais. Eu queria que você já começasse a meditar, a pensar, para que você é filho de Deus, filho de Deus. Quais são as características de Deus que você tem em seu coração? Nós somos filhos de Deus. Nós não somos um pouco dos nossos pais, a gente falou no sentido físico, né? Científico, ok, verdade. Alguns são calvos, e a gente puxa algumas características, narizinho um pouco mais afinado, né? Cabelinho lisinho, enfim. Mas é de Deus, o que nós temos? São as características que nós temos como filhos de Deus. João diz lá no primeiro, veio com grande amor, nos tem concedido o Pai. Pai. Se Ele é Pai, e aí nós vamos entender daqui a pouco para Deus é nosso Pai, por adoção, paternidade espiritual, criação. Como eu disse, nós somos os filhos de Deus. Somos semelhantes a Ele? Que tipo de semelhança nós temos de Deus? Como eu já ensinei aqui no sermão, João escreve o Evangelho para que as pessoas crescem em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Inclusive eu disse que o prólogo João, capítulo 1, verso 1 a 14, é praticamente um gênero do Novo Testamento, que fala da criação. Ele coloca Jesus Cristo na criação. Eu acho fantástico essa fala de João. Ele coloca Jesus lá na criação, porque ele estava presente lá. As cartas de João vêm nos chamando a atenção para o fortalecimento da igreja, para que a igreja seja fortalecida no Evangelho de Cristo e nos corrigindo algumas coisas, chamando a atenção para falsos ensinamentos. A primeira carta traz algumas provas, né? Logo no primeiro sermão que eu preguei sobre o verdadeiro cristianismo cristão, que fala sobre prova social, se comportar, ser santo, de amar a Deus, de viver, de romper com o mundo, prova moral, de você ter uma vida privada, uma vida de você. As três cartas de João, que é uma coisa muito interessante, ela fala as três cartas sobre o assédio dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, do gnosticismo, de uma forma de pensar e querer sentir Deus e achar que Deus não era vivido, experimentado na essência. As epistolares, eu disse, João escreve porque ele percebe que a igreja está atacada, ele precisa proteger a sua igreja, a igreja do qual ele ajudou. Esse mesmo João, como já disse, que é aquele que, filho de Zebedeu, que é discípulo de João Batista, e começa a seguir Jesus Cristo, depois se torna muito íntimo, inclusive, de Jesus Cristo. A gente percebe no texto, inclusive, que João é aquele discípulo a quem Jesus amava, uma afinidade, né? Esse mesmo João escreve Apocalipse e está exilado numa ilha prisional. Esse João que nos traz alguns ensinamentos, que quer despertar a igreja, que quer já abrir os olhos para os acontecimentos. E eu confesso que ao estudar as cartas de João, a primeira carta, eu tenho achado, como eu disse no último sermão, muito atual, porque a gente está vivendo dias onde uma série de ensinamentos, uma série de falsos líderes, falsos mestres da igreja, a gente vê isso a todo tempo, a internet está aí para mostrar, cai quem quer, como diz o jargão, o golpe está aí, cai quem quer. E Júlio, você falou da verdade, da luz, características. E Júlio tem trazer à igreja alguns ensinamentos, algumas verdades, para afirmar cada vez mais em Cristo Jesus. Nesse capítulo 3, nós vamos examinar alguns argumentos, algumas coisas que João traz para a igreja, mas ainda assim ligado à questão moral de amar, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso,
Eu vou convidar para nós juntos meditarmos no seguinte tema: o amor de Deus. Esse amor deve nos servir de motivação, pensando de que, mas Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, Deus é amor, não vale tudo, não vale tudo. Esse amor de Deus é um amor também ético, moral, não é um amor que vale tudo. Como alguns costumam dizer, não vale tudo. Se tem amor, pode tudo, e não pode tudo. Na verdade, é um amor que nos leva, esse amor de Deus tem que nos levar e nos motivar à santidade, à pureza, à obediência. E pensamos que essa própria pureza, no mesmo versículo, começa com ele mesmo, porque Deus é puro. E esse termo pureza no grego, ele dá uma ideia de ausência de mancha, de pecado, sabe? Quando você olha para um lençol limpinho, ele está lá, não tem uma manchazinha. É essa a ideia de pureza do versículo 3, do capítulo 3 nos fala. O amor de Deus pode ser contemplar. É interessante que, se você olhar para o versículo 3, logo no início, tem um termo que ele usa assim, verde. Esse verde é exatamente de ver mesmo. É no sentido de você olhar e ver, contemplar, falar da contemplação. Essa é a ideia da palavra verde. É como se João dissesse, contemplem que grande amor nos tem concedido o Pai. Eu acho fantástico essa coisa de você olhar e ver. E aí, eu quero fazer um exercício com você agora. Continuando, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você vai ter 1 minuto. Eu queria que você, nesse 1 minuto, eu queria que você trouxesse a sua memória tudo o que Deus tem feito, fez e tem feito por você. Porque às vezes a gente esquece o que Deus tem feito por nós. E João vai dizer, contemple, veja, feche seus olhos, traga a sua memória o que Deus tem feito, fez e tem feito de bom para você. E eu não estou falando só de teu emprego, de todos os filhos, da tua família, do todo. O que você pudesse ver, sabe? É como a gente, quando fecha, a gente vê. Parece que não, a gente vê. Como se fosse uma tela passando na nossa vida, a gente começa a ver. Eu queria que você visse a bondade de Deus, que você contemplasse a bondade de Deus. Deus tem nos guardado, protegido, nos abençoado. Queridos, mas tudo isso, esse amor de Deus é um amor, como eu disse, deve nos impulsionar a uma vida que engrandece e glorifica o Senhor. Por isso, em primeiro lugar, o amor de Deus deve ser percebido em nós. Versículo 1, como eu disse, o apóstolo Paulo chama a atenção aos crentes para olharem, avaliarem, ver, contemplar a bondade de Deus, a grandeza de Deus como Pai. E se você olhar no texto, Pai aí está em letra maiúscula, porque esse Pai quem nos é. E aí, o papel dos pais, até hoje, mas muito mais lá na época de Cristo, no Antigo Testamento, o judeu levava muito a sério. O pai era a figura que era responsável pelo sustento, pela proteção da família. A figura do pai era algo muito importante, e é isso que Deus pensou: eu, como pai, tenho guardado vocês, protegido vocês, sustentado vocês. Vede a bondade desse pai, contemplem a bondade desse pai, contemplem a bondade desse Deus que é maravilhoso. Mas vamos repetir, esse cuidado de Deus, nós precisamos
olhar em volta, a bondade de Deus muito perto de nós. O que eu visto é bondade de Deus, o ar que eu respiro é bondade de Deus, olhar para vocês é bondade de Deus, ser igreja é bondade de Deus, ser remido lavado pelo sangue do Cordeiro é bondade de Deus, ser morador do céu é bondade de Deus. Completar mais um ano de vida, Rebeca, é bondade de Deus. Acordar de manhã é bondade de Deus. Poder dormir e estar agasalhado nesse inverno é bondade de Deus. Ter um emprego é bondade de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele glorificou o Senhor também pelas provações e lutas. Ele vê a bondade ajuda nisso, porque nas lutas, nas provações, nós nos chegamos a Deus. Deus é bom o tempo todo. Quando nós não somos bons, Ele continua bom. Quando nós somos infiéis, Ele continua fiel. Vede, contemplem o amor de Deus, a bondade de Deus. Ele é bom o tempo todo. Eu tenho uma grande, que ajuda. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo. Quando nós somos infiéis, mesmo quando nós pecamos, mesmo a nossa fraqueza, mesmo quando nós não queremos louvá-lo, mesmo quando nós não queremos servi-lo, Ele continua bom, mesmo sendo nós quem somos miseráveis pecadores, Ele continua bom. Inclusive, Ele nos salvou quando nós éramos seus inimigos. Ele manifestou sua bondade em nós, sobre nós e para conosco. Mesmo quando vivemos longe, que nos diz o Evangelho, Deus continua sendo bom e sua misericórdia não tem fim, renova-se todas as manhãs. Queridos, a igreja da qualidade do século XXI é uma igreja que se isola, que se fecha em si mesmo. E mesmo sabendo que o mandamento é sair, evangelizar, mesmo sabendo que a ordem de Deus é para que amemos uns aos outros, mesmo sabendo que a palavra diz que nós precisamos compartilhar esse Cristo, dar glória a Ele, na vida, servir a Deus na vida do outro, mas mesmo quando nós negligenciamos isso, Deus continua bom. Mas essa bondade, volta a repetir, não é para nos fecharmos, não é para nos isolarmos, pelo contrário, é para que olhemos para Ele e vejamos sim o bom exemplo e possamos seguir. João da figura do Pai. O Pai não ser responsável pela provisão, pela proteção e pelo cuidado. O nosso Deus tem sido ainda esse mesmo Pai. Tem sido responsável pela nossa provisão, nosso cuidado, nossa vida. Sua graça tem sido abundante todos os dias. Nessa noite nós precisamos olhar para o que Deus tem feito por nós. Isso deve nos renovar, fortalecer. O seu amor foi, é e sempre será real e visível em nossas vidas. A vontade de Deus deve nos inspirar, nos impulsionar a uma vida cristã cada dia melhor. Em segundo lugar, o amor de Deus é demonstrado em nós, todos os dias. João recorda os privilégios da vida cristã e diz que, sendo nós pecadores, inimigos de Deus, filhos da ira, somos agora chamados filhos de Deus. Somos cidadãos do céu. Já provou a perceber que você vai morar no céu? Já provou a perceber que um dia você vai ouvir um vídeo bendito de meu Pai? Já parou para perceber que um dia tudo isso aqui ficará para trás, nós estaremos com Cristo no céu? Isso é a bondade de Deus. Mas isso deve ser refletido em nós. O céu já deve refletir agora no nosso dia a dia, na nossa vida, a experiência celestial, a vida, aquilo que vamos viver no céu. Nós já precisamos viver já um pouco disso aqui. Como santos, como servos, como filhos, como irmãos, como ovelhas, como pastor, como presbíteros, como diáconos, como lideranças. Nós precisamos já respirar tudo isso. A presença de Deus, ela é real, ainda hoje e sempre será. A presença não será somente no céu. Nós temos a presença real hoje. Cristo está aqui. O mesmo Cristo que está no céu estará conosco eternamente, está hoje aqui, neste lugar.
lugar. Somos filhos de Deus primeiro pela adoção. A adoção nos mostra a grandeza da graça de Deus. O tema adoção já era muito conhecido no Império Romano, mas outra coisa interessante. O Fernando Lopes vai fazer um comentário e vai dizer o seguinte: a adoção era bem conhecida no Império Romano, apesar a pessoa adotada, olha que coisa, a pessoa que era adotada, ela perdia todos os direitos da antiga família. Geralmente quem era adotado tinha uma família muito miserável, às vezes os pais não tinham condições, enfim, a pessoa ia bem julgar. Mas olha que coisa legal, ela perdia os direitos da família real, originária, mas ao mesmo tempo ela ganhava todos os direitos da nova família. Queridos, nós fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Já para para perceber que toda a maldição da família anterior do pecado foi anulada, e agora nós temos todas as bênçãos da nova família de um Deus que nos chamou, fomos adotados por Deus, e temos todos os direitos onde Cristo é o nosso primogênito, e nós somos filhos de Deus, graças a Jesus, e hoje toda a maldição foi anulada, e agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, da graça, da misericórdia, do poder de Deus. Mas é interessante que alguns filhos continuam a insistir em querer viver, como diz Lucas capítulo 15, como aquele filho pródigo. Tem filho que é filho de Deus, ele é filho de Deus, mas quer viver comendo bolachas de porcos, quer viver comendo aquilo que é sujo, ele quer viver longe de Deus, como filhos de Deus. Somos chamados a viver perto de Deus, para experimentar a glória de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus. Isso não nos isenta das lutas e dificuldades, mas mesmo nas lutas e dificuldades e provações, Deus se faz presente conosco. Fomos adotados por Deus. Eu vou descrever a minha adoção, talvez a sua também. Sabe aquela criança que ninguém quer? Sabe aquela criança que está no lar adotivo? Quem já visitou um lar adotivo? Eu já visitei um lar adotivo. Todo lar adotivo é uma criança que ninguém quer, que é problemática, ela é envolvida com um monte de coisa errada. As pessoas vão lá e agora falam: não, essa eu não quero não. Essa criança que ninguém queria sou eu, somos nós. Mas Cristo olhou para nós e disse: o que ninguém quer, eu quero. E nos fez seus filhos para a glória dele. Nós éramos esses filhos problemáticos, cheios de pecados, cheios de manchas, cheios de impurezas. O pecado nos deformou, e mesmo nas nossas deformações, Deus nos adotou e nos fez filhos pela graça e misericórdia. Somos filhos de Deus. Amados, versículo 2: agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus, adotados, amados, mesmo sendo nós quem somos, mesmo sendo nós aqueles filhos, aquela ovelha negra, mesmo sendo nós aquele filho que ninguém queria, aquela criança que ninguém queria, ele veio e nos adotou, nos fez servos. O grande amor de Deus pode ser visto no fato de Deus ter nos adotado como filhos. Somos membros da família de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primogênito, mas nós somos filhos de Deus, co-herdeiros. Isso é maravilhoso. Interessante que João usa um termo filhos aqui, teknon. A ideia desse termo grego não é simplesmente aquele filho gerado, né? Mas é aquele filho que foi adotado. Essa palavra teknon, ela dá a ideia de carinho, é o filhinho, é o meu amado, é o meu bebê. Mais ou menos isso que Deus está dizendo conosco. Ele cuida de nós, ele nos abençoa, ele nos protege. É esse tipo de paternidade. Deus está nos chamando a um relacionamento, um relacionamento onde as reciprocidades, claro que Deus sabe que nós somos imperfeitos, nós nunca vamos amá-lo como Ele nos amou, como Deus é perfeito. Ele nos chama
laço de amor, de amizade, de confiança. E volto a repetir, isso deve nos impulsionar a viver para a glória dele. Isso deve nos fortalecer, deve nos renovar. Olhando para o presente, temos a bênção de Deus na filiação. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus de 3 formas distintas. Somos filhos por criação que Ele nos criou, por adoção e por geração, e gerou em nós nova criatura. Somos adotados e feitos novas criaturas para Cristo Jesus. Devemos nos apropriar dessa filiação, devemos viver como filhos de Deus, em obediência, seguir ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. A expressão filho de Deus pode ser traduzida por crianças nascidas de Deus. É assim que Deus se refere a nós. Nascemos dele, para a glória dele e dos anjos de glória. Por conseguinte, filho de Deus não é um mero título, é um fato. Somos filhos de Deus, gerados. Olhando para o futuro, podemos ver as bênçãos de Deus. Olhamos para o passado, temos a bênção de Deus. Olhamos para o presente, temos a bênção de Deus. E quando olharmos para o futuro, pelos olhos da fé, já podemos contemplar também as bênçãos de Deus. O céu é uma bênção de Deus. Isso é uma certeza da igreja. O céu deve, como eu disse, já refletir no nosso dia a dia. Vamos dizer que ainda não se manifestou o que devemos de ser. Nós poder seremos semelhantes a Ele, esse texto. Semelhantes no sentido de não termos mais pecado, semelhantes no sentido de o pecado não ter mais efeito sobre nós, como nunca teve sobre Cristo Jesus. Seremos livres do pecado. Deus vai nos olhar e ver Cristo Jesus em nós. Isso é maravilhoso. Queridos, o amor de Deus deve ser percebido em nós, visto em nós. O amor de Deus deve ser demonstrado em nós. Mas em terceiro lugar, o amor de Deus deve ser correspondido em nós. Versículo 3, capítulo 3. Ele nos chama à purificação. Deve ser correspondido no sentido de termos uma vida de santidade. O apóstolo João não roga e não ordena aos filhos de Deus que se purifiquem em si mesmos. Devemos nos purificar em Deus. Para sermos puros, precisamos estar cheios de Deus. As manchas do nosso pecado, do nosso mau caráter, da nossa fraqueza, devem ser purificadas em Deus. Por isso devemos todos os dias lutar contra o nosso eu. Versículo 3 diz assim: a si mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Deus é puro, em Deus não há pecado, em Deus não há mancha, em Deus não há nada que possa ser de negativo. Deus é santo e nós precisamos ser juntamente com ele santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Claro que a nossa santidade não vai ser semelhante a de Deus. Nós precisamos nos assemelhar, nos aproximar. Nunca seremos 100% para quando chegarmos ao céu. Enquanto aqui vivermos, precisamos lutar contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra a nossa maldade, contra a nossa natureza. Mas a nossa purificação não está em nós mesmos, sim em Deus. À medida em que nos enchemos de Deus, nos esvaziamos de nós mesmos. Experimente um dia pegar um recipiente, colocar um pouco de terra, e depois pegue uma mangueira, uma pressão de água, e encha aquele recipiente. Você vai perceber que aquela sujeira, depois que a água encher, ela começar a sair. E à medida que você vai mexendo com aquele recipiente, a água vai jogando para fora a sujeira, e no final vai ficar uma água limpa. Assim deve ser cada um de nós. Nós temos no pecado, nós não podemos viver no pecado. Nós temos no pecado, é verdade, mas à medida que somos cheios do Espírito Santo de Deus, à medida que somos cheios de Deus, o pecado, a água de Deus, o rio que jorra, o Espírito Santo que é derramado em nós, vai nos purificando, e nós vamos nos tornando cada dia mais santos, como é o Senhor. O amor de Deus deve nos conduzir a uma vida de santidade, onde nos tornamos imitadores de Cristo. Queridos, é um desafio imitar a Cristo. É um desafio viver como Cristo quer. É um desafio fazer a vontade de Deus muitas vezes. Somos tentados a fazer a nossa vontade. Humanamente falando, queremos saciar o nosso eu, o nosso
isso em todas as áreas. Na empresa, na igreja, às vezes acontece isso também. Só que nós somos chamados a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, porque a nossa vontade não glorifica a Deus, mas a vontade dele nos glorifica. A nossa vontade não traz crescimento, a nossa vontade não traz amadurecimento, a nossa vontade não traz unidade, mas a de Deus sim é perfeita. Por isso, nessa noite, eu quero te chamar, em nome de Jesus, a fazermos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e eficaz, e nela encontramos refúgio, nela encontramos unidade, nela encontramos fortalecimento, nela encontramos esperança, nela encontramos aquilo que a igreja precisa para sobreviver. É na vontade de Deus. Isso é um desafio que mexe com o nosso ego, com o nosso eu, as nossas vaidades. E nós precisamos aprender a ceder às nossas vaidades. Sejamos puros, sejamos santos, porque isso glorifica o Senhor. Servimos ao Senhor obedecendo o seu mandar. Servimos ao Senhor fazendo a vontade dele. A vontade dele deve ser vista por nós, mas também em nós. A bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, o poder de Deus deve ser visto em nós, por nós, para a glória de Deus. Nós sentimos o cheiro da bondade de Deus, nós sentimos o gosto da bondade de Deus, nós sentimos a cor da bondade de Deus, nós podemos apalpar a bondade de Deus todos os dias. A bondade de Deus é real, irmão. O amor de Deus está em toda parte, nas pequenas e nas grandes. Esse amor é o cuidado de Deus. Esse amor é para nos fortalecer, para nos unir, para nos sustentar. Como eu disse até as provações, a bênção de Deus, que nos faz refletir, somos fracos e dependentes de Deus. Em Cristo somos nova criatura, em Cristo somos família de Deus. A maldição da família anterior foi quebrada em Cristo, agora temos as bênçãos da família de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Deus te escolheu quando ninguém te escolheria. Deus te salvou por nem você mesmo se salvaria. Deus te escolheu, mesmo sendo você quem você é, miserável, pecador, pecadora. Precisamos amar a Deus. E amamos a Deus quando somos santos. Amamos a Deus quando abrimos mão do nosso eu. Amamos a Deus quando sentimos a Deus no próximo. Amamos a Deus quando sentimos a dor do outro. Amamos a Deus quando queremos para o outro aquilo que queremos para nós. Queridos, nós recebemos o maior de todas as heranças e presentes, que é Cristo Jesus. Precisamos ansiar de querer levar isso a outros também. A igreja do século XXI tem se tornado uma igreja egoísta, fechada em si mesma, parecendo Jonas, lembra de Jonas? Nós precisamos romper com a síndrome de Jonas. Precisamos viver como o apóstolo Paulo e todos os outros, o próprio Cristo espalhou o amor, a graça e a misericórdia de Deus por aí. A melhor notícia que podemos dar a este mundo é a volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Precisamos continuar dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Jesus Cristo vai voltar. Precisamos dar essa notícia a este mundo que o inferno é uma realidade. Assim como o céu é real, o inferno também. Assim como o vinde bendito do meu Pai é real, o apartai-vos de mim maldito também é uma realidade. Deus nos ama. Mas Ele quer ser amado por nós também. E amamos a Deus quando a sua vontade é feita em nós de maneira real e verdadeira. Quando vemos e contemplamos a sua vontade, somos gratos a Ele. Mas quando essa vontade também é vista em nós, daqueles que já fora. No início eu pedi que vocês fechassem os olhos e contemplassem a bondade de Deus. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu queria que você
pensasse e refletisse sobre o plano de Deus para a sua vida. Dentro desse projeto da vontade de Deus, tem um plano de Deus. É um propósito de Deus para a sua vida. É um propósito de Deus para a sua vida. Já para você perguntar por que você veio este mundo? Você está aqui nessa igreja? Por que você é membro da igreja presbiteriana de Nossos Ventos? Já para você perguntar por que você é o marido da Ingrid? Por que você é o esposo da Elisângela? Por que você é a esposa do Jorge? Por que você é o filho do seu pai? Já para você perguntar sobre tudo isso? Queridos, em tudo há um propósito de Deus. Você não veio a este mundo por acaso. Só que o tempo tem passado, nós temos nos tornado crentes egoístas, fechados em nós mesmos. E nós precisamos começar a pensar em nos abrir, no ide, no proclamar o Evangelho. A volta de Jesus está às portas. E nós estamos esquecendo o fundamento de Deus. Essa noite é uma noite para refletir sobre isso. Nós refletimos no projeto de Deus na nossa vida, no plano de Deus sobre a sua vida. Se você morrer hoje, o plano de Deus, aquilo que Deus te chamou, o propósito de Deus para a sua vida está completo. O que está faltando? Eu quero agora te chamar a atenção e quero para fechar os seus olhos. Eu queria que você refletisse no projeto de Deus para a sua vida, no plano de Deus para a sua vida, no propósito. Não, o propósito na minha vida, nenhum. É vir para cá, sentar aqui, ficar vendo as coisas acontecer. Não, é vir para cá. Não, pastor, meu propósito é vir para cá, pregar, só dar aula, só tocar ali a minha guitarra. Não, participar da UPH. Pastor, meu projeto é só participar da SAP. É isso? Isso é isso que mas porventura, o Espírito Santo diz para você, olha, eu te chamei para algo muito maior. Eu te chamei para algo muito maior que glorifica o meu nome. O Espírito Santo quer te falar nessa noite, eu te chamei para algo muito diferente daquilo que você está vivendo. Eu quero orar para você em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. O Espírito Santo vai confirmar no seu coração o seu propósito. Ele vai reacender no seu coração o seu propósito, a chama do seu propósito, do chamado de Deus para a sua vida, para essa igreja, para esse evangelho, para este lugar, para a sua família. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Pergunta para Deus, Senhor, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou nesse mundo? Porque eu sou membro da igreja presbiteriana de Nossos Ventos. Peça ao Senhor que acenda propósito, chama. Aquele primeiro amor. Aquele fogo que arde nos nossos corações. Aquela vontade, aquele prazer de estar, de ser igreja. É terça-feira eu vou estar, é quinta eu vou estar, é sábado eu vou estar, é domingo eu vou estar. Eu amo ser igreja, eu amo glorificar o Senhor, eu amo tudo que envolve o Senhor. Nós perdemos o prazer, nós perdemos aquela alegria de nos reunirmos. Você for em Atos 2, como viviam os convertidos? Vai lá, Atos nos dá uma exata noção de como viviam os convertidos. Eles se reuniam diariamente no templo, eles partiam pão, eles trancavam uns dos outros, eles estavam em oração, eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos, havia temor em cada alma. Nós precisamos resgatar isso nessas vidas. Em algum momento isso se perdeu em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos voltar. Nós queremos sentir arder no nosso coração o prazer de servir. Nós queremos sentir no coração arder o prazer de estar na sua presença, de ser na tua casa, de ser igreja, de viver em comunhão, de amarmos aos outros, de nos reunirmos para aclamar o teu nome, de nos reunirmos para cultuar o teu nome. Perdemos isso. Preferimos tantas outras coisas que estar em sua presença. Nós queremos pedir essa noite, restaure-se em nós. Restaure em nós o prazer de ser igreja. Arde em nossos corações o desejo de ser igreja. Guarde em nossos corações, Deus, fome e sede de Ti. Em nome de Jesus.
Queridos, nós estamos chegando ao termo do nosso culto. Até o Paulinho vai regar daqui a pouco, todos estão convidados, não é isso, regar? Não? Falou? Vai regar que não vai ninguém não, tá? Só eu e ela vai para o outro. Terça-feira, oração. Quinta-feira, estudo. No dia 17 de agosto, olha na sua agenda aí. A gente vai um conselho, uma reunião. A gente vai fazer um almoço de confraternização aqui na igreja. Eu queria muito que você não almoçasse em casa, não. Eu queria muito que você trouxesse aqui na sua família. Se for preciso, a gente fazer um almoço especial aqui na igreja. 17 de agosto, o terceiro domingo de agosto, vamos fazer um almoço de confraternização. A ideia é a gente passar aqui no domingo, ficar aqui após a escola dominical, brincadeiras, a gente vai trazer uma pessoa para trazer uma palavra para a gente, e aqui nós vamos almoçar, e aí sim, depois do almoço a gente vai para casa, e depois a gente vai voltar no domingo. 17 de agosto, tá? A gente vai colocar o vai ser, mas esse vai ser um dia muito especial, onde nós vamos almoçar com a igreja. Eu quero muito te pedir, em nome de Jesus, esse dia não vai almoço em casa não. O pastor vai fazer uma picanha, né? Traz ela aqui pra gente aqui. O pastor vai fazer um leitão assado, traz aqui pra gente aqui. Vai fazer um salpicão, traz aqui. Traz pra gente aqui. Vem com a sua família também, isso é importante. Vai ser legal se você trouxer a Rafaela, o Felipe. O Edson vai trazer os filhos que possam comer. Eu vou convidar minha mãe, eu vou convidar a pessoa aqui, a gente almoçar junto. E a gente vai, quem puder contribuir, a pessoa possa contribuir muito. É legal, a gente vai decidir fazer um livro bem especial, bem diferente. E a ideia é nos confraternizar, nos unir e almoçarmos juntos. Tem uma coisa que une as pessoas, é sentar à mesa e comer junto, rir, brincar. Isso vai ser bem gostoso, muito especial. Essa semana eu acabei esquecendo, eu vou colocar lá as resoluções do conselho da igreja, tá? A gente já fez uma agenda até dezembro, vou colocar lá tudo bonitinho. E se porventura houver algum choque de data, procura da sociedade, a gente ajeita. Bom, vamos ficar de pé, vamos orar encerrando tudo essa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque podemos ver a sua graça, seu amor é real, podemos sentir, apalpar. Tua graça tem cheiro, tem cor, tua graça é muito real, tua graça é maravilhosa. Mas Deus, nós queremos também que vejam tua graça em nós, o teu poder, a tua misericórdia em nós. Por isso, Deus, reacende em nós chama, desejo, a fome de ti. Queremos a Deus, teu Pai, o propósito de servir melhor, mais. Por isso, eu quero te pedir a tua bênção sobre cada um que veio nessa noite, os que não vieram também, que o teu Espírito Santo esteja nos alimentando, nos consolando e confortando. Meu Deus, os motivos tu sabem bem aqui. Mas eu quero te pedir pela nossa igreja, pelo conselho da igreja, pelo diácono da igreja, pela liderança da igreja, pela escola dominical da igreja, igreja maior ou menor. Meu Deus, nós queremos ter uma igreja aqui pautada e firmada em ti. Deus, que sejamos uma igreja comprometida, responsável com o Evangelho, com a verdade do Evangelho. Por isso, Deus, eu peço a tua bênção sobre cada um que vive nessa noite. Essa palavra penetre no meu coração e incomode ao deitar, incomode ao acordar, que possamos meditar na tua palavra e nos alimentar dela dia após dia. Seja com a tua igreja presbiteriana, seja com o nosso município, nosso estado, nosso país, seja com o nosso presbitério, nosso sino, seja com o presbitério do Brasil. Deus, em nome de Jesus, aviva-nos, Deus, incendeia o nosso coração, nossa mente, para que vivamos para a tua glória. Pai Deus e Pai, nos dê uma semana de paz, a tua presença. Que nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém.
E que a graça e a paz, o amor de Deus, o poder de Deus, as doces e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre as nossas vidas, igreja de presente, sobre toda a igreja dos pés da nossa terra sempre. Amém. Que de louvor. Thank you.